pessoal, então ficou faltando fazer o balanço de massa para esse exemplo. Nós vimos então como que acha o reagente limitante, como que acha a porcentagem do excesso. Ele pede a vazão molar de saída de todos os componentes, considerando uma conversão fracional de 70%. Essa seria vazão se fosse a quantidade aqui por unidade de tempo, mas não é. Então a gente vai calcular só o número de mol, a quantidade de matéria de cada um dos componentes. A gente utilizou a reação simplificada, né, chamando fosfato de sódio de A, cloreto de bário de B, fosfato de bário de C, cloreto de sódio de D e água de E. Achamos a porcentagem que tinha 92,4% desse reagente aqui em excesso. Nós sabemos que esse aqui é o limitante, ele é a referência, por isso que está aqui destacado. E aí, para fazer o balanço de massa, então, eu falei para vocês que eu gosto muito de trabalhar com uma tabela, para a gente entender, então, como que realmente é feito o balanço de massa, para não ter que ficar fazendo um monte de cálculo isolado. Prefiro concentrar isso numa tabela, acho bem prático, tá? E a tabela eu sigo a reação química, como se cada componente fosse uma coluna. E nas linhas aqui a gente vai colocar a quantidade que alimenta de cada um dos componentes. Então, a quantidade que está alimentando do reagente A, 2,63, do reagente B, 2,05. Não tem entrada dos componentes do produto, ele não me deu nenhuma informação sobre isso, então é zero, né? E a quantidade agora que realmente está consumindo, se for um reagente, ou está formando, se for um produto. E aí ele me falou que a conversão da reação é uma conversão de 70%. Então, como a minha referência é o reagente limitante, quando ele fala conversão, ele está falando de reagente. Então, eu entendo que desses 2,05 do reagente limitante, apenas 70% vai ser convertido para produto. E aí, então, o que a gente tem é que eu tenho que tirar esse 70% do reagente limitante, encontrando aqui uma quantidade de 1,435 ou 1,43, arredondando. Mas eu vou colocar aqui 1,435 mols. Essa é a quantidade do limitante que vai ser realmente convertido aqui no produto. E aí, a vazão molar, né, se a gente for aqui como se fosse uma tabela, tá? As linhas, então, alimentação, consumo, formação, você pode substituir por reage, e o balanço de massa vai te dar os valores da saída, ao final do processo, quanto que vai sair de cada componente. Como o reagente limitante é a nossa referência, é a partir dele que eu vou encontrar os demais, o que eu preciso fazer aqui são cálculos de acordo com o reagente limitante. Se você conseguir enxergar direto que 2 mols de A está para 3 mols de B, 1,435 está para X mols de A, você vai achar a quantidade que reage desse. Se você não conseguir, você vai montando as regrinhas de 3. Então, olha aqui, ó. A reação me fala que 2 mols do reagente A está para 3 mols do reagente B. Só que a quantidade que está reagindo do reagente B é 1,435. Isso está para um valor de A, que reage. Aqui seria o N estequiométrico também, se você quiser chamar assim. Beleza? E essa quantidade aqui dá 0,957. Então, a quantidade que foi consumida, que vai ser consumida, como a reação é 2 para 3, será 0,957 mols. Não precisa ficar repetindo mol também não. Se você colocar assim, ó, as quantidades, não precisa ficar repetindo não. Então, 0,957 mols do reagente A, que vai reagir com esses 1,435 do reagente limitante. Ok? A partir de agora eu vou tentar fazer com vocês o cálculo de forma aqui mais direta, mais rápido. Vou colocar aqui mol para não ter que ficar repetindo essas unidades. Vou até apagar aqui essas unidades mol. Beleza? E aí você olha aqui para a reação e percebe o seguinte: 3 mols de B
converte para 1 mol de C. Essa é a estequiometria da reação, ó, 3 mol de B para cada 1 mol de C. Então, se eu pegar a quantidade de B e dividir por 3, eu acho a quantidade de C. Então, pegando 1/3 de 1,435, nós podemos encontrar aí 0,478. Certo? 0,478 é a quantidade que será formada desse reagente C, que é o fosfato de bário. Se vocês perceberem, 3 mols de B dá 6 mols de D. Então, isso aqui é o dobro, né? 6 é o dobro de 3. Então, se eu tirar o dobro dessa quantidade aqui, que vai dar aí aproximadamente 2,87, certo? Vai dar aí 2,87, aproximadamente não, exatamente, né? Essa quantidade aqui, 1,43 com 1,435 vezes 2 dá 2,87. Essa é a quantidade em mol que seria formado do cloreto de sódio. E a estequiometria da reação me fala que a cada 3 mols de B consumidos, formam 30 mols de água. 30 mols de E. Ué, de 3 para 30, 10 vezes a mais, né? Então, se 1,435 foi consumido de B, esse consumo leva à formação de 10 vezes essa quantidade. 10 vezes 1,435 dá 14,35 mols de água. Então, o que ele pede é a vazão molar, agora ficou fácil, né? A vazão molar, ou a quantidade de mols, nesse caso é o termo mais correto, a quantidade de mols que será formada, basta a gente fazer o balanço de massa. Para reagente, o balanço de massa é o seguinte, é o que entra menos o que consome é igual ao que sai. Para produto, é o que entra mais o que forma é igual ao que sai. Beleza? Então, vamos aplicar essa regrinha para os reagentes. O que entra para... Vamos fazer o balanço para A. O que entra? 2,63. O que reage? 0,96 aproximadamente. Então, a quantidade que sai vai sair 1,67 mols. Vou já usar agora os valores arredondados. 1,67. Vou colocar aqui mol, para não ter que ficar repetindo isso toda hora. 1,67 mol. A quantidade de B que sai vai ser quanto que entra? 2,05 menos 1,435. Isso dá 0,61, colocando aqui arredondado também. 0,61 mol é a quantidade do cloreto de bário, então, que vai sair. Isso é para reagente. O que entra menos o que consome é igual ao que sai. Para produto, é o que entra mais o que forma é igual ao que sai. Então, se a gente for colocar mais o que forma, vocês percebem que aqui é zero, né? Então, vai ser o mesmo valor aqui, ó. 0,478, 2,87 e 14,35. Ok? É dessa forma que a gente faz o balanço de massa. Está aqui a composição molar de saída. É lógico, se você tivesse que escrever isso, você colocaria a resposta completa, né? Você colocaria assim, ó, composição molar de saída, 1,67 mols de fosfato de sódio. Se você colocou a legenda lá igual eu coloquei, você pode colocar 1,67 mols de A, 0,61 mols de B, 0,48. Aqui eu não arredondei, né? Deixa eu arredondar para ficar tudo com duas casas. 0,48. 0,48 mol de C, 2,87 mol de D, 14,35 mols de E. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Depois eu posto para vocês a correção do nosso outro exercício, aquele envolvendo lá a absorção de gases de enxofre. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado e até mais. Até a próxima aula.